Oi pessoal, sou o Jairo, professor de matemática, e esta é a nossa aula de número 8. Hoje sobre números complexos, aquela parte inicial de números complexos. E para ti que está assistindo esse vídeo no YouTube, entra lá no site aulalivre.net e baixa a apostila com toda a parte teórica e também com exercícios complementares, ok? Então, os números complexos da aula de hoje. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, x² menos 2x mais 5 igual a zero, para resolver, para calcular suas raízes. Bom, eu posso calcular as raízes de uma equação do segundo grau, geralmente com a fórmula de Bhaskara ou pelas relações de soma e produto. Neste caso, eu vou optar pela fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes dessa equação. Então, vou fazer essa resolução aqui no quadro. Então, vamos resolver essa equação x² menos 2x mais 5 igual a zero. Utilizando a fórmula do Bhaskara. X igual menos b menos o menos 2 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a que é 1 vezes o c que é 5. Ok. Sobre 2a, 2 vezes o 1. X igual menos com menos mais 2, mais ou menos, abre a raiz. Menos 2 ao quadrado dá 4, né? Aqui na fórmula do Bhaskara, sempre o primeiro valor aqui, ó, na resolução, sempre o primeiro valor é positivo. Menos 2 ao quadrado, 4. E agora, menos 4 vezes 1 vezes 5, isso vai me dar menos 20. Ok. Sobre 2 vezes 1, 2. X igual a 2 mais ou menos. Raiz de 4 menos 20 menos 16 sobre 2. Bom, aí eu me deparo com uma raiz quadrada de um valor negativo. Raiz de menos 16. E a gente sabe que raiz de negativo com índice par não existe nos reais. Então, se eu estou resolvendo esta equação dentro do universo dos reais, significa que a solução desta equação do segundo grau é uma solução vazia, quer dizer, não tem raiz, não tem como substituir o x por um número real de forma a manter essa igualdade a zero. Ok, mas eu posso ampliar esse meu conjunto dos reais e posso dar uma solução para essa equação. De que forma? Então, a raiz do menos 16, eu acho uma resolução para ela. Transformando raiz do menos 16 em 16 vezes menos 1. 16 vezes menos 1 é o mesmo que menos 16. Separo isso em dois radicais, eu tenho raiz do 16 vezes raiz do menos 1. Ok, raiz do 16 é 4. E raiz do menos 1, a partir de agora, vou chamar isso de i. Eu sei que eu não tenho raiz de menos 1, não existe raiz de negativo no índice par. Mas que para que a minha resolução tenha um efetivo resultado, então eu denomino que a raiz de menos 1 é igual a i. Então este i, chamado de partícula imaginária, que é igual à raiz quadrada do menos 1, me possibilita, então, a resolução desta equação do segundo grau. Então, dentro do conjunto dos complexos. Então, aparece para mim agora um novo conjunto numérico. Até agora, trabalhando sempre dentro dos números reais, amplio agora para o conjunto dos complexos, onde essas raízes de números negativos que antes não podiam ser resolvidas, agora eu consigo resolver, chamando o quê? Menos 1 de, a raiz de menos 1 de i. Ok? Indo adiante então. Agora que eu tenho o conhecimento, agora que eu fui apresentado para a partícula imaginária que é igual à raiz de menos 1, eu posso iniciar com algumas operações. E a primeira operação que eu realizo com este novo número, com este i, com essa partícula imaginária, são as potências
dela, ou seja, as potências de i. I elevado na zero é 1. Claro, tudo que tu eleva na zero resulta 1. I elevado na 1 igual a i. Claro, qualquer base eleva na 1, se mantém essa base. I na 1 é i. I ao quadrado é menos 1. Por quê? Porque se o i é a raiz de menos 1, significa que i ao quadrado é igual a menos 1. I na terceira é menos 1. E na terceira eu posso calcular fazendo i ao quadrado vezes i. E assim por diante. I na quarta é 1, i na quinta é o i na sexta é menos 1, o i na sétima é menos i, e assim por diante. Mas o que eu observo nessa sequência de potências? Observo uma certa repetição. Eu observo um certo padrão. Observa. Do i na zero para baixo. 1, i, menos 1, menos i. 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 1. E assim por diante. Então, as potências de i seguem esse padrão. 1i, menos 1, menos i. 1i, menos 1, menos i. Ok? Então, isso pode me ajudar ao calcular uma potência, ou calcular uma potência com expoente maior. Tipo, i elevado na 150. É só continuar esta lista até o 150. Claro que não. Eu tenho um método mais abreviado. Eu poderia até fazer isso. Eu poderia continuar para chegar no i elevado na 150. Continua, i na 8, i na 9, i na 10, i na 11, i na 12 e assim por diante, até chegar no i elevado na 150. Do lado eu continuo, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, até chegar no 150. É um processo. Mas existe uma maneira mais simples de se resolver isso. Então, esta maneira mais simples eu vou aplicar na resolução do exemplo. 5i na 63, menos 9i na 8.742, menos 3i na 536. Ok? Então, vem para o quadro comigo. 5i elevado na 63, menos 9i elevado na 8.742. Isso menos 3 vezes o i elevado na 536. Então, como é que eu posso descobrir quanto é i elevado na 63? Como eu sei que de 4 em 4 vai repetindo a sequência 1i menos 1 menos i, eu pego o expoente do i e divido por 4. 63 divido por 4, sempre por 4. 63 por 4, o que eu observo? 60 por 4 dá 15 vezes. 15 vezes 4 dá 60 e eu tenho o resto igual a 3. Esse resto igual a 3 é que me interessa. Ou seja, esse 3, de certa maneira, substitui o expoente 63. Então, eu tenho 5i elevado na terceira. Menos 9 vezes i elevado na 8.742. Bom, vou pegar esse expoente 8.742 e vou dividir por 4. Só que aí tem uma manha. Como o que eu preciso é o resto da divisão, eu não preciso pegar todo o número 8.742 para dividir por 4. Já que é o resto da divisão por 4, isso é uma característica do 4, da divisão por 4, eu não preciso todo o número, eu preciso só os últimos 2, só a dezena. Então, sempre eu preciso utilizar só os 2 últimos para achar o resto. Não precisa dividir por todo o número. A gente vê por aí nos livros, em apostilas, a divisão utilizando todo o número. Não precisa. Pega só os 2 últimos que funciona. Então, 42 por 4, mais fácil. 10 vezes 4, 40, me sobram 2. Então, significa que i elevado na 8.742 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. Ok? Então, menos 9i ao quadrado. Menos 3 vezes o i elevado a 536. De novo, divido quem por 4? O 536?
Não precisa. Pego só o 36, só os dois últimos. Divido por 4. 36 por 4 dá 9, vezes 4, 36, e o resto é 0. Então aqui eu tenho 3i elevado na 0. Ok? Então os restos das divisões por 4 são os novos expoentes. E aqui aconteceu uma coincidência, ó, que aqui é final 3, i na 3, final 2, i na 2. Pura coincidência, porque lá o final é 6 e não deu 6, aqui deu 0. Realizando o cálculo, o final do cálculo, como eu procedo? 5 vezes i na terceira. O que é o i na terceira? Aí eu olho na tabela. O que é i na terceira? Menos i. Então 5 vezes menos i. Lembra? 1i menos 1, menos i. Porque o 3 é o quarto da lista. I na 0, i na 1, i ao quadrado e i na 3. 1i menos 1 menos i. I na terceira, menos i. Menos 9 vezes i ao quadrado. O que é o i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. I ao quadrado menos 1. Menos 9 vezes menos 1. Menos 3 vezes o i na 0. O que é o i na 0? I na 0 é 1. 3 vezes 1. 5 vezes menos i, menos 5. Menos 9 vezes menos 1, mais 9. E menos 3 vezes 1, menos 3. Então aqui eu tenho 5 vezes menos i, menos 5i. 5 vezes menos i, menos 5i. Menos 9 vezes menos 1, mais 9. Menos 3 vezes 1, menos 3. 9 menos 3, 6. Resposta, menos 5i, mais 6. Ok? Então essa é a resposta daquela soma lá. Aquela soma algébrica, ok? Indo adiante. Utilizando ainda esse caso de potências da unidade imaginária, as potências de i, eu tenho uma questão bastante interessante, que diz o seguinte: a soma i na 17 mais i na 18 mais i na 19 mais o resto da sequência até chegar i na 30, resulta quanto? Quer dizer, i na 17 mais i na 18 mais i na 19 mais i na 20 mais i na 21 mais i na 22 e assim por diante, até chegar o i na 30. Quanto dá essa soma? Então vou fazer um raciocínio aqui com vocês também no quadro, ok? Para essa questão. Essa questãozinha, ela é muito boa e ela precisa de um respaldo desta parte das potências de i para que ela fique mais fácil de ser resolvida. Então, i na 17 mais i na 18 mais i na 19 e assim por diante até mais i na 30. Bom, o que eu preciso... O que pode me ajudar na resolução dessa situação? Eu podia, né, calcular quanto que é o i na 17, quanto que é o i na 18, quanto que é o i na 19, quanto que é o i na 10, na 20, quanto que é o i na 21, quanto que é o i na 22, até chegar no i na 30 e depois somo tudo. Isso dá um baita trabalho. Então, como eu procedo? Bom, se eu tomar as sequências das potências de i, tipo 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i e assim por diante, eu observo a seguinte situação. Se eu somar esses 4 primeiros, 1 menos 1, 0, i menos i, 0. Se eu somar agora do segundo em diante, tomar 4 do segundo em diante, i menos i dá 0, menos 1 com 1 também dá 0. Ok, se eu fizer isso a partir do terceiro, tomando 4 elementos em sequência, menos 1 com 1 dá 0, menos i com i dá 0 e assim por diante. Ou seja, a soma de 4 potências de i em sequência sempre dá 0. Tipo, i na 17 mais i na 18 mais i na 19 mais i na 20 vai dar 0.
Depois, o i na 21, mais o i na 22, mais o i na 23, mais o i na 24, também dá zero. Então, eu posso partir desse princípio, que aí eu já vou eliminando esses zeros. Então, como eu procedo? Bom, faço a diferença entre o 30 e o 17, para ver quantos i's eu tenho aqui. Então, 30 menos 17, isso vai me dar 13. E aí eu somo com 1, para dar 14. Por que tu somou com 1, professor? Porque eu tenho aqui, nessa sequência, 14 elementos. Eu tenho 14 potências de i. Porque quando eu diminuo 30 menos 17, eu estou considerando, nessa subtração, eu estou desconsiderando o primeiro. Então eu tenho que somar mais um elemento. Então eu tenho 30 menos 17, eu tenho 13. Mais um por quê? Porque esse i na 17 também faz parte da minha potência. Então sempre assim, diminui e acrescenta 1, sempre. Então eu tenho 14 potências de i. Como eu sei que de 4 em 4 dá zero, o que eu faço? Divido 14 por 4. Isso vai me dar 3 vezes 4, 12. Me sobram o quê? Me sobram duas potências. Quais duas potências me sobram? As duas últimas. Por quê? Porque aqui, ó, de 4 em 4 eu vou zerando. As próximas 4 vou zerando. As próximas 4 eu vou zerando. Então, quantas me sobram? As últimas duas. Ou seja, quais são as últimas duas? O i na 29 mais o i na 30. Então, na realidade, é isso que tu vai precisar calcular nessa questão. O i na 29 mais o i na 30. Como eu calculo i na 29? Bom, divide 29 por 4. 29 por 4, quanto dá isso? 29 divide por 4 vai me dar 7 vezes 4, 28, me sobra 1. Então isso aqui é o mesmo que i elevado na 1, mais i na 30. 30 divide por 4, isso vai me dar 7 vezes 4, 28, me sobra 2. I na 30 é o mesmo que i ao quadrado. Ok, i na 1 é o i. I ao quadrado, pega na tabelinha. O que é i ao quadrado? Menos 1. Resposta, i menos 1. Onde é que tem i menos 1? Na letra D, i menos 1. Ok? Dando sequência, então, para essa parte inicial de números complexos. Então, eu tenho aí a forma algébrica do número complexo. O número complexo pode se apresentar de duas maneiras, forma algébrica ou forma trigonométrica. O que nós estamos trabalhando agora é a forma algébrica. A forma algébrica do número complexo tem como forma geral de se apresentar z igual a mais bi. Então, este a o que é? É um número real, um número qualquer, positivo, negativo, fracionário, com vírgula, raiz exata, raiz inexata, enfim, é um número real qualquer. Mais bi, o que é esse bi? Esse bi é a parte imaginária. Então tem o b que é o coeficiente da parte imaginária e o i que é a partícula imaginária. Então, vendo por esse ângulo, os números complexos eles podem ser do tipo imaginários puros ou reais. O número é imaginário puro quando? Quando eu tenho apenas a parte imaginária. O nome já diz, número imaginário puro. Quer dizer, eu só tenho a parte imaginária. A parte real não tenho. Então é quando o a é igual a zero. Então se o a é igual a zero e o b é alguma coisa diferente de zero, ou seja, eu tenho esse bi, eu tenho essa parte imaginária, o número complexo é chamado de imaginário puro. Exemplo, z1 igual a 8i e z2 igual a menos 5i. Só tem parte imaginária, não tem parte real. Já o número real é o contrário. Eu só tenho a parte real, eu não tenho a parte imaginária. Então, o número real é quando o b é igual a zero. E justamente se o b é zero, 0 vezes o i dá zero, desaparece a parte imaginária, desaparece a partícula imaginária. Exemplo, z3 igual a 7, quer dizer, não tenho parte imaginária, e z4 igual a menos 3, ok? Aí eu tenho duas questões de aplicação desse conceito de imaginário puro e imaginário real. A primeira, para que o número complexo z igual a mais b menos i, que multiplica por 1 menos i, seja um número imaginário puro, a mais b deve valer.
Então, olha só, eu quero que esse número complexo aí seja um número imaginário puro, ou seja, então ele não pode ter parte real, ok? Vamos ver a resolução dele aqui no quadro. Ok, então o meu número complexo é z igual a mais b menos o i, que multiplica 1 menos o i. Eu quero que esse número complexo aí seja imaginário puro. Eu quero que ele seja imaginário puro. Ou seja, se ele é imaginário puro, não tem parte real. Então a parte real será igual a 0. Bom, fazendo essa multiplicação então. A vezes 1, A. A vezes menos I, menos AI. B vezes 1, B. B vezes menos I, menos BI. Menos I vezes 1, menos I. E menos I vezes menos I dá mais I ao quadrado. Então, este é o meu número complexo. Como eu quero que a parte real seja 0, para que ele seja imaginário puro, vou separar, vou trazer para cá a parte real. Parte real é aquele que não tem I. Então, aqui, A, quem mais? Mais B, e ainda aqui B, o resto tudo tem I. E aí aparece para mim menos AI, menos BI, menos I e mais I ao quadrado. Só que este I ao quadrado, a gente sabe que vale quanto? Que vale menos 1. Então, este I ao quadrado, ele também faz parte da parte real, porque ele não tem mais o I agora, ele é menos 1. Então, a minha parte real será A mais B, trago para cá menos 1, e a parte imaginária, menos AI, menos BI, menos I. Como o que eu quero nesse exercício é que o número complexo seja imaginário puro, ou seja, que a parte real aqui, ó, que não tem o I, seja 0, então é isso que eu procedo. A mais B menos 1, isso deve ser 0, para que isso desapareça e eu fique só com parte imaginária. Se A mais B menos 1 é igual a 0, passa esse menos 1 para lá, A mais B é igual a 1, que é o que ele pedia na questão. Ele pergunta, para que o número seja imaginário puro, A mais B deve valer quanto? A mais B deve valer 1, letra E, ok? É isso aí. Ainda sobre esse tópico de imaginário puro e de real, tem uma segunda questão, que diz o seguinte: o número complexo z igual a x menos 3i, que multiplica 3 mais xi, é um número real quando x for igual a... Bom, então a gente vai fazer um procedimento semelhante ao anterior. Ok, então o meu número complexo z é igual a x menos 3i, que multiplica 3 mais xi. Observa que eu quero que esse número complexo agora seja real. Quando é que o número complexo é real? Quando a parte imaginária é igual a 0. Vou desenvolver esse número complexo então. X vezes 3, 3x. X vezes mais xi, isso dá mais x ao quadrado i. Menos 3i vezes 3, menos 9i. E menos 3i vezes xi, menos 3xi ao quadrado. Então, de novo, menos 3i que multiplica por xi dá menos 3xi ao quadrado. Já vou adiantar uma observação aqui que aconteceu também no exercício anterior. Que o i ao quadrado, ele vale quanto? Ele é igual a menos 1.
Então, na realidade, eu estou fazendo o quê? Multiplicando 3x, menos 3x, vezes menos 1. E o que dá menos 3x vezes menos 1? Dá mais 3x. Então, como regrinha, tu pode guardar a seguinte coisa. Cada vez que tu tiveres algum elemento, algum coeficiente no x ao quadrado, aliás, no i ao quadrado, este i ao quadrado serve só para trocar o sinal do coeficiente. Então, importante isso. O i ao quadrado, o que ele faz? Ele some o quadrado, some o i e troca o sinal da frente. Só isso. Esquece o i ao quadrado e troca o sinal da frente. Então, vou repetir o número complexo. 3x mais x ao quadrado i menos 9i. Este i ao quadrado some, troca o sinal da frente. Mais 3x. Bem mais simples. E agora, separo parte real, parte imaginária. Parte real é aquela que não tem o i. 3x daqui com esse 3x daqui. Parte imaginária, eu tenho mais x ao quadrado i menos 9i. Como a minha parte imaginária tem que ser zero, porque eu quero que esse número seja real, isso aqui deve ser zero. Ou seja, x ao quadrado menos 9 tem que ser zero. Por que x ao quadrado menos 9 tem que ser zero, professor? Porque aqui eu tenho o i aparecendo duas vezes. Se eu coloco isso em evidência, se eu coloco o i em evidência, o que sobra dentro? Tiro o i, me sobra x ao quadrado. Tiro o i, me sobra menos 9. Tanto é verdade que x ao quadrado vezes o i, x ao quadrado i. Menos 9 vezes i, menos 9i. Então, coloquei o i em evidência. E aí eu consigo visualizar com mais clareza o meu b aqui. Esse é o meu b. Que deve ser o quê? Igual a zero. Então, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Joga para lá. X ao quadrado igual a 9. X igual a mais ou menos raiz de 9. X igual a mais ou menos 3. Ok? Bom, então o x pode ser mais ou menos 3. Resposta letra B. Ok? Próximo tópico dessa parte inicial do número complexo é conjugado. O que é o conjugado do número complexo? Conjugado do número complexo, que tem como símbolo, tem como sinal um segmento, um tracinho em cima da letra que representa o número complexo. No caso, se eu uso a letra Z, o conjugado é Z com tracinho em cima. Então o símbolo é esse. O conjugado de um número complexo é o quê? Para fazer o conjugado, tu vai manter a parte real e vai trocar o sinal da parte imaginária. Só isso. Isso é o conjugado. Então, o número complexo conjugado é quando tu troca o sinal só da parte imaginária. A parte real permanece a mesma. Se é positiva, continua positiva. Se é negativa, continua negativa. Muda o sinal da parte imaginária. Então, nos exemplos, Z1, 10 menos 17i, o conjugado do Z1, tem um risquinho em cima me dizendo que é conjugado, o conjugado do Z1 permanece com a parte real 10, troca o sinal da imaginária, menos 17i. O outro exemplo, Z2, número complexo 8 menos 5i, conjugado 8 mais 5i. E o último exemplo, Z3 menos 2i, menos 2 mais 6i, o seu conjugado, menos 2 menos 6i. Tu observa que a parte real continua menos 2, só muda o sinal da parte imaginária, de mais 6i para menos 6i, ok? E quando eu represento dois números conjugados, dois números complexos conjugados no gráfico, no sistema cartesiano de Argand-Gauss, onde manifesta a parte real e a parte imaginária, esses números complexos conjugados, eles ficam simetricamente postos em relação ao eixo x. É como se um fosse o reflexo do outro em relação ao eixo x. Então eu tenho lá número complexo A mais BI e o seu conjugado, número complexo A mais B, menos BI. Então, observe então que eles estão simetricamente colocados em relação ao x. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje de números complexos. Espero
que vocês tenham aproveitado e até uma próxima aula. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.